Capítulo 4. Areia, solo, água, árvores, cachorros, pedras, ursos, florestas, fardos de feno, meus pés deslizando pela superfície do lago. Cresci com uma sensação visceral de conexão com a terra. Os lugares e espaços de onde venho me moldaram, como se me dissessem de diversas maneiras que eu fazia parte daquilo. Parte da terra, parte de tudo, como se compartilhássemos algo, como se aqueles elementos estivessem vivos e tivessem algo a dizer. Tive a sensação de que algo acontecia ali, naquela coisa, naquela matéria, naquela concretude que se pode segurar, cutucar, carregar e sentir, que é do que são feitos os corpos, a terra, o ar, o sol e a água. Até hoje, a água é o meio no qual tudo faz mais sentido para mim. Visto minha roupa de mergulho, carrego minha prancha pela areia e entro no mar perto de onde moramos, em Los Angeles. Ao remar, eu sinto sempre que tudo está começando de novo. O cheiro da parafina na prancha, o golfinho que acabou de passar, o som da crista de uma onda quebrando logo atrás de mim enquanto surfo. Aquele padrão orbital e rodopiante de energia me impulsionando pela superfície da Terra. Não só nunca envelhece, mas também fica novo a cada vez. Quando eu era criança, meus pais me levavam à igreja. Não achava muito inspiradora grande parte do que era dito, mas as histórias de Jesus mexiam comigo. Naquelas histórias, o que mais me impressionava era como os maiores mistérios se encontravam nas menores coisas. Uma mulher sova um pouco de massa de pão. Uma festa precisa de mais vinho. Um homem enterra uma semente. As pedras gritam. O infinito que acontece em toda aquela terra, no trabalho duro e nas coisas da vida. Sangue, multidões, caminhos e amigos. Nas histórias de Jesus se encontram a vida, a ação e o divino. Não acho que eu tenha articulado dessa maneira quando criança. É provável que apenas tenha dito que senti que havia mais coisas acontecendo ali. Foi por isso que adorei aquelas histórias de Jesus. Porque nelas sempre há mais coisas acontecendo. Indícios de algo atemporal e universal em um pai que espera o retorno do filho para casa. Sinais de algo infinito na dor de uma mulher que está doente e não consegue melhorar. Isso conversou com a minha suspeita de que havia uma profundidade oculta em tudo. Grande parte do mundo em que eu habitava era um sistema fechado, reduzido àquilo que podia ser medido e entendido. O que se podia entender. O que podia ser captado. O que era prático. O que produzia resultados. O que era eficiente. O que se encaixava. Quão bem eu me saía na prova. Como eu mídia. Porém, aquelas histórias escancaravam uma porta para outro lugar. Encontro muitas falhas naquela expressão específica de fé religiosa em que cresci. Muita coisa que não considero muito convincente. Para mim, o convincente é como aquelas imagens, parábolas, expressões e alusões me sensibilizaram, trabalhando subversivamente seu poder e sua magia em mim. Minha sensação de que havia uma energia, uma corrente, um pulso atravessando tudo aquilo foi validada e confirmada. Este lugar, o aqui e o agora, é onde se encontra o fundamental, é onde se encontra a verdade. O mistério aparece em corpos. A ligação que eu sentia com a terra, a água e o solo era confiável. Foi a mensagem que captei. Percebo agora que uma consciência estava se formando em mim de que tudo está vivo de uma forma sutil, profunda e duradoura. A família do meu melhor amigo da escola tinha uma cabana perto da nossa. Passávamos juntos boa parte dos nossos verões. Adorava estar com ele, mas tinha algo de errado com seu comportamento. Eu não sabia o que era, mas sabia que existia. Certo dia, as pessoas de uma cabana vizinha chegaram em casa e descobriram que a mobília do deck fora despedaçada. Foi a grande notícia ao redor do lago. O rumor foi que o autor daquilo tinha usado um machado. Por horas, meu amigo e eu conversamos sobre o ocorrido, especulando sem parar sobre quem o teria provocado. Ele ficou muito animado com toda aquela suposição e discussão. Um dia, então, o pai dele ligou para o meu para dizer que tinha internado meu amigo em uma instituição de cuidados prolongados para jovens com doenças mentais. E, sim, tinha sido ele quem usara um machado para destruir toda aquela mobília. Ao saber daquilo, descobri um sentido. Todos aqueles momentos estranhos, todas as coisas inexplicáveis que ele disse e fez. Fez sentido, mas também não fez. Aquilo aconteceu com meu amigo?
Fiquei com uma sensação preocupante e arrepiante de que qualquer coisa poderia acontecer a qualquer pessoa. Em seguida, os pais de outro amigo meu se divorciaram. Aquilo não era tão incomum. Contudo, os detalhes me arrasaram. Enquanto o pai carregava a mudança para o carro, meu amigo, no gramado na frente da casa, implorava para ele não ir. Mala após mala, caixa após caixa, meu amigo suplicava para o pai não entrar no carro. Até que ele entrou e partiu. Essas experiências que tive quando criança me fizeram sentir como se tudo estivesse aflitivamente frouxo e descontrolado, impregnado de uma liberdade cujo significado era que qualquer coisa poderia acontecer a qualquer um, como se o mundo pudesse fazer o que quisesse, com quem e quando quisesse. O mesmo acontece com as pessoas. Somos livres para fazer o que quisermos. Amar, odiar, construir, destruir. Podemos ficar ou podemos entrar no carro e ir embora. O mundo está livre para ser um mundo. Está livre para ser belo e seguro, e está livre para partir seu coração de mil maneiras. Livre assim. Jantávamos em família quase toda noite. Conversávamos direto durante toda a refeição. Ao redor da mesa, partia-se do princípio de que todos tinham algo a dizer e os demais estavam interessados. Perguntávamos ao meu pai como tinha sido o dia dele. Como juiz, ele passava a maior parte do tempo em uma sala de tribunal ouvindo casos, falando com jurados, reunindo-se com advogados. Ele sempre tinha histórias para contar. Quando eu estava com 9 anos, ele presidiu um julgamento de homicídio em que uma mulher havia esfaqueado o namorado até a morte, cortando-lhe o pênis na ação. Aquilo me impressionou. Os casos dele costumavam ser veiculados na mídia. Às vezes, segurança extra era dada ao meu pai se houvesse um número de ameaças de morte maior do que o normal contra ele. Certa vez, minha mãe acompanhou um julgamento de homicídio no tribunal dele e depois nos contou como foi ter ouvido o júri decidir pela pena de morte e, então, ver todo mundo no tribunal engasgar. Escutar aquelas histórias no jantar e com frequência ler a respeito delas no jornal no dia seguinte incutiu em mim a realidade do mal. Meu pai não dava muita importância, pois era suficiente para ele apenas nos contar o que aquela pessoa que estava diante dele no julgamento daquele dia havia feito. Essa liberdade que todos temos de fazer o que quisermos, de agir de muitas formas, pode levar a atos indescritivelmente terríveis. Foi uma assimilação clara para mim. Nunca entendi o motivo pelo qual as questões que envolvem o sofrimento e o mal são tão interessantes. Ainda não entendo. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Por que aquela pessoa teve câncer? Por que aquele terremoto matou aquelas pessoas? Esse tipo de pergunta nunca prendeu minha atenção por muito tempo. Acredito que essa falta de interesse esteja relacionada com as perdas sofridas pelo meu pai, quando seu irmão e seu pai se foram. Desde cedo, soube que algumas pessoas estavam faltando. Desde a juventude do meu pai, da nossa vida. Aquela presença na ausência de Preston e Douglas era real. Eu podia sentir aquilo, e nunca haveria respostas ou explicações. Ficou claro para mim que há uma aleatoriedade entrelaçada com o tecido da vida, uma incerteza fervilhando logo abaixo da superfície, que muitas vezes não tem razão. Fosse o que fosse, simplesmente aconteceu. Para mim, também ficou claro que meu pai tinha decidido ser o pai que ele nunca teve. E Ruth, John e eu éramos os destinatários daquele amor e daquela determinação. O porquê não era tão interessante para mim, mas sim o que ele fez em resposta àquilo, o que aconteceu depois daquilo, o que aquelas perdas significaram. As perguntas com o que eram fascinantes para mim. Algo terrível aconteceu. Agora o quê? O que vai resultar disso? O que vai acontecer em resposta a isso? O que vai nascer dessa dor e perda? Essas perguntas me cativaram, e ainda me cativam. Quando eu estava no ensino médio, meus pais tinham uma amiga cujo marido decidira não continuar mais casado com ela. Ela costumava ir à nossa casa e conversar com meus pais. Eu a via estacionar na rua, sair do carro e começar a subir o caminho da entrada. A 30 metros de distância, dava para perceber quão triste ela estava. Ela se sentava na poltrona de nossa sala de estar e meus pais no sofá. Ela falava e eles ouviam. Isso durava horas. Depois, ela se levantava, abraçava-os e ia embora. Algumas semanas depois, voltava. Ela se tornou um símbolo para mim, um sinal de como a vida pode mudar rapidamente.
Você ama uma pessoa e um dia ela decide que ama outra, então, você está sozinho. Eu ficava admirado em ver meus pais sentados com ela por tanto tempo e com tanta frequência. Não parecia que eles estavam consertando alguma coisa, mas ela continuava voltando. Algo acontecia naquele ritual deles. A dor dela, o amor deles. A desolação dela, a disponibilidade deles. A conversa dela, a escuta deles. A corporalidade daquilo, os corpos na sala, a maneira como meus pais estavam presentes com ela. Algo infinito ali se mostrava no ato de apenas sentar e escutar. Aquilo falava comigo sobre o mistério que nasce entre os corpos. Frequentávamos um serviço religioso na igreja e eu ouvia palavras importantes e grandiosas sobre Deus, o céu, o julgamento e a salvação, e tudo parecia um pouco vago para mim, como conceitos abstratos que se pode pegar ou largar. Porém, estar disponível por alguém em sofrimento, aquilo era concreto. Eu podia ver, sentir, agarrar aquilo. É pessoal, é o que se estabeleceu em mim. Uma convicção de que, quem quer que seja Deus, independentemente de tudo, ou, para dizer de outra forma, o que é supremo na vida, deve ser pessoal. Pessoal e aqui, neste lugar. Agora, conosco. O que envolve a terra, o toque, sofás. E a dor, a solidariedade, a escuta, a união, a presença. Interessante, não é? Quanto das sementes da pessoa que nos tornamos é plantado desde cedo em nossa vida.